Olá, meu nome é Aldo Lucion, eu sou professor do Departamento de Fisiologia do Instituto de Ciências Básicas da Saúde da URGS. Nesta aula de hoje eu gostaria de analisar a sensação olfativa e o objetivo inicial é analisar o receptor olfativo. Em segundo lugar, eu gostaria de comentar sobre o mecanismo de transdução do sinal, como um estímulo olfativo se transforma numa atividade elétrica própria do nosso sistema nervoso central, lá nas células olfativas. Em terceiro lugar, eu gostaria de comentar por que o vírus da Covid-19 é capaz de reduzir, de provocar anosmia em muitos casos. Em quarto e último lugar, o objetivo desta aula é analisar a relação entre os receptores olfativos localizados lá no epitélio olfatório e as células localizadas no bulbo olfatório, especificamente as células mitrais lá do bulbo olfatório. Então vamos começar. Eu inicio com um vídeo onde eu faço um resumo de todo o conteúdo da aula. Então vamos iniciar com uma breve análise do receptor olfativo. As células receptoras olfativas se localizam no epitélio olfatório, que é essa estrutura que fica na cavidade nasal. Aqui está o epitélio olfatório e aqui estão as células receptoras olfativas, que essas células receptoras olfativas são capazes de perceber as substâncias químicas diluídas no ar. Por exemplo, dessa planta aqui, as substâncias químicas se diluem, pela respiração elas chegam até aqui as células olfativas localizadas nesse epitélio olfatório. Daqui a informação das células receptoras olfativas, a informação vai às células no bulbo olfatório e do bulbo olfatório para áreas corticais centrais. Vamos analisar com um pouco mais de detalhe o epitélio olfatório, porque me parece muito importante fazer isso. O epitélio olfatório é formado por diversos tipos de células. Quero destacar 3 tipos celulares. Um deles é o próprio neurônio receptor. O receptor olfativo é um neurônio. É uma célula nervosa, que é esta célula aqui, em cuja extremidade aqui dentro da cavidade nasal nós temos os dendritos desse neurônio. E aqui ele desenha nesses pontinhos verdes a substância odorífera que pode atuar sobre a célula receptora olfativa. Então, este receptor olfativo, essa célula receptora olfativa, envia uma projeção que atravessa aqui a placa cribiforme e vai até o bulbo olfatório, como nós vimos, e nessa figura ele não está sendo apresentado. Então, esta é a célula receptora olfativa, que é um neurônio. Além dessa célula, nós temos células de suporte. Células de suporte são células tipo gliais e elas são muito importantes para
a vida dos receptores olfativos, para esses neurônios olfativos. São células importantes para os neurônios olfativos. Essas células de suporte não têm a capacidade de transdução do estímulo, mas elas, de certa forma, atuam sobre a transdução do estímulo, mantendo o receptor, a célula receptora olfativa. Além dessas duas células aqui do epitélio olfatório, nós encontramos as células basais. As células basais são células muito importantes porque os receptores olfativos, ou seja, as células receptoras olfativas, que são esses neurônios aqui, são neurônios diferentes. São células nervosas, mas eles são diferentes porque eles morrem. Tem uma vida relativamente curta, em torno de 30 dias. Depois disso eles morrem. E eles morrem e são substituídos, os neurônios olfativos são substituídos a partir das células basais. As células basais, de fato, são células tronco que podem dar origem a novos neurônios olfativos aqui no epitélio olfatório. Por isso elas são muito importantes, essas células basais. Aqui eu gostaria de conversar com vocês sobre o efeito do coronavírus sobre o epitélio olfatório. Ou seja, por que, em muitos casos, as pessoas perdem o olfato, ou seja, elas apresentam um quadro de anosmia. Isto ocorre porque o coronavírus penetra nas células e ele, em qualquer célula, o coronavírus penetra através dessa proteína de membrana, que é uma proteína que é o receptor da enzima conversora de angiotensina. Em todas as células onde o coronavírus penetra, ele usa essa porta de entrada, que é essa proteína de membrana, que é um receptor para a enzima conversora de angiotensina. O que isso tem a ver com a anosmia? No epitélio olfatório, nós temos os neurônios olfatórios, as células receptoras, temos as células de suporte e as células basais. O fato é que os neurônios olfatórios, eles expressam pouca proteína receptora para a angiotensina 2, pouca. Então, a probabilidade do vírus penetrar diretamente no neurônio receptor olfatório é pequena. Portanto, a pergunta que se coloca é como ocorre a anosmia, porque para ocorrer a anosmia é necessário que a célula receptora seja comprometida. Essa anosmia ocorre porque o receptor para a enzima conversora da angiotensina se expressa nas células de suporte. Portanto, coronavírus entra na célula de suporte. E ao comprometer a vida da célula de suporte, também compromete a vida da célula receptora olfativa, que é um neurônio. É desta forma que há essa redução olfativa. O vírus não atua muito pouco diretamente sobre o neurônio olfatório, mas ele atua sobre as células de suporte, promovendo assim a redução da capacidade olfativa em muitos casos, e não se sabe por que, afinal, em algumas pessoas isso ocorre, em outras não. Mas é através das células de suporte que o coronavírus penetra. Bom, então, agora, analisando com mais detalhes, o receptor olfativo. Então, aqui nós temos a célula receptora olfativa e deixa eu pôr aqui o apontador, e aqui na extremidade da célula receptora olfativa nós temos esses cílios da célula receptora olfativa, que são, na verdade, dendritos, e esses cílios expressam na sua membrana proteínas receptoras. Então, aqui, cuidado.
Nós temos a célula receptora olfativa, que é uma célula, um neurônio, e nós temos as proteínas receptoras olfativas, que são proteínas localizadas aqui na membrana destes cílios. E essas proteínas receptoras olfativas é que são sensíveis às substâncias odoríferas que estão aqui, são esses losangozinhos diluídos aqui no ar que atuam sobre esta proteína receptora olfativa. Cada célula olfativa, cada neurônio olfativo expressa apenas um tipo de proteína receptora, apenas um tipo de proteína receptora, apenas uma proteína receptora. Nós temos muitas proteínas receptoras no nosso epitélio olfatório, mas cada célula olfativa expressa apenas um tipo delas. Os odores, as substâncias odoríferas, elas normalmente atuam sobre várias proteínas receptoras ao mesmo tempo. Isso se chama código de população, ou seja, uma determinada substância odorífera não atua apenas sobre um neurônio, mas atua sobre uma população de neurônios. Volto a enfatizar, cada neurônio olfativo expressa apenas uma proteína receptora, mas a substância olfativa, então, atuando sobre vários neurônios, ela pode atuar sobre várias proteínas receptoras de membrana. Como se dá a transdução do estímulo? As proteínas receptoras olfativas localizadas na membrana da célula receptora ativam sistema intracelular de mensageiros, que envolve adenilato ciclase. O que eu quero dizer com isso? Que nós temos aqui em diagrama, um esquema, a membrana da célula olfativa, e essa membrana da célula olfativa expressa, que está aqui em azul, a proteína receptora olfativa, que é a proteína receptora à substância odorífera, que é esse losangozinho aqui. Então, essa aqui é a proteína receptora, que está na membrana da célula receptora. E a ação dessa substância odorífera sobre o receptor atuará sobre um sistema intracelular, uma cascata de eventos bioquímicos intracelulares, como mostra aqui. Então, aqui está a substância odorífera dentro já, ou seja, ela já se ligou à proteína receptora, e esta ligação aqui desencadeia uma série de mecanismos intracelulares que promoverá a abertura de canais de membrana, e a abertura desses canais da membrana permitem a entrada de íons, especialmente sódio e também cálcio. Portanto, a proteína receptora da membrana, das substâncias odoríferas na membrana, é diferente da proteína que é o canal iônico. E esse canal é aberto, pela ação desses mensageiros intracelulares, que envolve aqui o adenilato monociclase, que enfim abre este canal. Então é um mecanismo indireto da ação do receptor sobre o canal para despolarizar a membrana, Portanto, a abertura desse canal irá despolarizar a membrana dessa célula receptora, gerando um sinal que será enviado lá para o sistema nervoso central, mais especificamente para o bulbo olfatório. E aqui eu quero analisar a relação das células receptoras e as células mitrais no bulbo olfatório. Então, aqui nós temos, novamente, os neurônios receptores olfativos, que são esses neurônios que estão aqui, e as outras células aqui do epitélio olfatório, as células de sustentação e as células basais. Então, esse neurônio olfativo envia uma projeção
que faz sinapse aqui dentro dos glomérulos, essa estrutura se chama glomérulo, com as células mitrais, com um tipo de neurônio chamado célula mitral, ou também com outro tipo de neurônio chamado célula em tufo. E essas células, tanto mitral como em tufo, enviam projeções que vão até as células piramidais localizadas aqui no córtex olfatório. O que eu quero analisar é a relação, então, das células receptoras olfativas com as células mitrais aqui no glomérulo. Porque a pergunta que se coloca é a seguinte: eu acabei de falar que cada célula receptora olfativa expressa apenas uma proteína receptora olfativa na sua membrana. Então, aqui está a proteína receptora olfativa que está expressa aqui nesse epitélio olfatório. Apenas um tipo de proteína receptora. Cada um delas. Então, aqui nessa figura, ele coloca aqui em verde, em vermelho, em azul, várias células receptoras olfativas, cada uma expressando uma proteína receptora diferente na sua membrana. O importante é o endereçamento dessas fibras sensoriais primárias aqui, que são as células receptoras olfativas, para um determinado glomérulo. O que eu quero dizer com isso? Apesar dessa célula receptora olfativa morrer assim depois de 30, 45 dias, o novo neurônio olfativo que será produzido a partir da célula basal, esse neurônio olfativo se dirigirá novamente ao mesmo glomérulo, a essa especificidade, ou seja, todas essas células aqui que ele desenha em verde, que expressam um determinado tipo de proteína receptora na membrana, todas elas vão para esse glomérulo. E apesar delas morrerem, elas, quando são novamente formadas, elas vão para o mesmo glomérulo. Portanto, uma certa memória daquela informação olfativa se preserva aqui nesse glomérulo. Então, existe essa especificidade desse endereçamento, que então essas outras células receptoras aqui em vermelho, que ele desenha aqui em vermelho, expressam uma outra proteína receptora aqui nos seus dendritos, e ela se dirige para um determinado glomérulo, e todas as células receptoras que expressam aquela mesma proteína receptora se dirigem para este mesmo glomérulo aqui no bulbo olfatório. Como resumo da aula, eu gostaria de destacar que o epitélio olfatório é constituído de várias células, entre elas a célula receptora olfativa, a célula de sustentação e a célula basal. As células receptoras olfativas são renovadas periodicamente a partir de células basais, são neurônios diferenciados, eles não se comportam como todos os outros neurônios. As células receptoras expressam proteínas receptoras na sua membrana. Então, nós temos a célula receptora e na célula receptora nós temos as proteínas receptoras. Cada célula receptora expressa apenas uma proteína receptora de membrana, cada célula. Cada odor específico atua sobre um conjunto específico de células receptoras. Então, pode atuar lá naquele desenho que nós vimos, tanto nas células desenhadas lá como vermelho e verde, atua nas duas ao mesmo tempo. Um determinado estímulo odorífero normalmente atua sobre um conjunto de células receptoras diferentes, em diferentes células olfativas. É isso que eu gostaria de conversar sobre o olfato. Agradeço a atenção de vocês nessa aula.